A China amplia o estado de emergência na capital para evitar uma segunda onda de contaminação na pandemia do novo coronavírus. As autoridades acreditam que tem apenas 3 dias para controlar o novo surto que surgiu no maior mercado atacadista de Beijing. Um corticoide chamado dexametasona é o primeiro medicamento capaz de salvar vidas ameaçadas pela Covid-19. Só deve ser usado em casos graves. Nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence atribui o aumento do número de casos novos ao maior número de testes, mas o Dr. Anthony Fauci, principal epidemiologista da Força-Tarefa da Casa Branca, alerta que a situação pode sair de controle. Na Alemanha, um dos primeiros países europeus a reativar a economia, o índice de infecção passou de 1%. Cada 10 pessoas contaminadas transmitiram o vírus para 12, acelerando a propagação da doença. As vendas do comércio no Brasil tiveram a maior queda da história em abril. Na capital da China, uma cidade de 21 milhões e meio de habitantes, pelo menos 137 pessoas foram infectadas no mercadão de alimentos de Xinfad e algumas saíram da cidade. Uma mulher contaminada em Beijing foi para Chengdu, capital da província de Sichuan. Todos os mercados públicos da capital chinesa estão sendo examinados. Todos os bairros situados em distritos considerados de médio e alto risco foram submetidos a um confinamento rigoroso. Os moradores são obrigados a ficar em casa e a fazer exames para ver se estão contaminados. Todas as escolas primárias e secundárias foram fechadas e passaram para a educação à distância. As universidades e os locais de entretenimento também foram fechados. Mais de 1.000 voos foram cancelados. Os táxis e carros de aluguel foram proibidos de deixar Beijing. As atividades produtivas não foram suspensas, mas o governo está incentivando o trabalho em casa. 8 casos importados do exterior foram identificados nas províncias de Xangai, Cantão, Liaoning e na Mongólia Interior. Xangai, a maior cidade chinesa, entrou em estado de alerta. Os 87 mercados públicos da cidade foram examinados. No mundo inteiro, o total de casos da Covid-19 passou de 8.264.000, com mais de 446 mil mortes e 4.321.000 pacientes curados. Mais de 54 mil pessoas, 2% dos casos em tratamento, estão em situação crítica. Os Estados Unidos têm mais casos confirmados, 2.208.400 e 119 mil mortes. 40% dessas mortes aconteceram em lares para idosos. Com mais de 37 mil novos casos num dia, o Brasil passou de 900 mil casos confirmados, chegou a 929 mil. Houve mais 1.338 mortes registradas em 24 horas, elevando o total para 45.456 óbitos. 8.318 pessoas estão em estado crítico e 477 pacientes foram curados. Nos Estados Unidos, o governo Donald Trump atribuiu o aumento do número de casos ao maior número de testes, mas o país é o 28º em número de testes por habitante. O Dr. Anthony Fauci adverte que o país ainda está na primeira onda de contaminação e que os estados devem seguir as recomendações de segurança, distanciamento social, uso de máscara e lavagem das mãos para evitar um repique nas infecções. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos declarou que a mortalidade de pacientes com doenças pré-existentes é 12 vezes maior. As mortes por coronavírus nas prisões subiram 73% em maio nos Estados Unidos, foram mais de 600. Quase 30% dos pais dizem que os filhos estão com problemas mentais ou emocionais por causa do confinamento. A Nova Zelândia registrou os 2 primeiros casos em semanas. 2 mulheres que chegaram do Reino Unido saíram do isolamento obrigatório num hotel de Auckland e foram de carro até Wellington, violando as regras em rigor no país. As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 17,7% em maio, a maior alta desde que a pesquisa mensal começou em 1992, depois de uma queda de 14% em abril, mas ficaram 6,1% abaixo das vendas de maio do ano passado. Com a pandemia, os restaurantes dos Estados Unidos
deixaram de faturar 120 bilhões de dólares, quase 630 bilhões de reais. A recuperação do comércio provocou uma alta de mais de 2% na Bolsa de Nova York. A Espanha planeja investir 150 bilhões de euros, cerca de 884 bilhões de reais em 2 anos para superar a crise, mas a Áustria, a Dinamarca, a Holanda e a Suécia, os 4 países frugais, cobram responsabilidade no programa de recuperação da União Europeia e resistem à ajuda direta de 500 bilhões de euros, quase 2 trilhões e 950 bilhões de reais. O comércio desabou no Brasil em abril, com queda em todos os setores, com as vendas 16,8% menores. No Brasil, só 5% do comércio são feitos via internet. Mas mais 1 milhão de brasileiros perderam o emprego em maio. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas prevê que só a Venezuela terá um resultado econômico pior do que o Brasil na América do Sul no biênio 2020-2021. Em pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o corticoide dexametasona tornou-se o primeiro medicamento de sucesso comprovado no combate à pandemia do novo coronavírus. A Sociedade Brasileira de Infectologia declarou que foi um dia histórico no tratamento da Covid-19. Os resultados preliminares do estudo Recuperação, realizado com 6 mil pacientes hospitalizados no Reino Unido, indicam que uma dose diária de 6 miligramas de dexametasona aplicada por via oral ou endovenosa durante 10 dias reduziu em 1/3 a mortalidade nos pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica e em 1/5 a mortalidade dos pacientes que necessitam oxigênio e não estão em ventilação mecânica. Não houve diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio. Os médicos advertem que a dexametasona não deve ser usada preventivamente nem em casos suaves da doença, só em pacientes hospitalizados que necessitem de oxigênio e nos que estiverem entubados em ventiladores mecânicos que também usam oxigênio. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.